Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo para eu falar sobre um assunto que está super polarizado na internet, principalmente no lado político, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito político, eu quero falar mais sobre como funciona o nosso mecanismo psíquico referente à negação. Por que que nós negamos tantas informações? Por que que a gente se conforta nessa negação que o nosso próprio aparelho psíquico desenvolve por uma segurança, por aquilo que a gente tem medo, por aquilo que a gente não quer gerar angústia, mas isso reflete em diversas coisas na nossa vida e pode prejudicar a gente lá na frente. Sabe quando a gente passa por um processo e a gente fala, não estou entendendo por que que eu estou sofrendo com isso, por que que eu estou passando por isso? Geralmente é porque a gente está negando algo. Então fique até o final do vídeo para que você possa transformar e organizar mais esse conflito dentro do nosso armário. Roda a vinheta enquanto isso, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo e deixe um comentário para mim saber quais são seus conflitos referente a essa negação que a gente sofre. Existe uma frase que uma vez eu li num livro que eu achei muito interessante, que eu não lembro qual foi o autor, mas diz que no trágico a gente se revela. Sempre quando tudo está perdido é quando a gente revela literalmente o nosso eu, de quem nós somos, né? E a negação ela tem muito a ver com isso. Quanto mais a gente nega, a gente sofre uma consequência. A negação ela é um mecanismo meio que de defesa dentro do nosso psíquico, né? A gente nega porque a gente não quer passar, a gente não quer sofrer, a gente não quer viver daquilo. Então, para a gente é muito mais confortável negar e viver uma outra fase do que realmente viver essa fase que a gente não gostaria de viver, né? Quantas vezes a gente ouve por aí que isso é frescura, que isso é mimimi, mas que histeria, que gripezinha, né? A gente vê minimizando certas coisas que não deveriam ser minimizadas, né? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Às vezes quando a gente fala isso, mas isso é mimimi. Isso é mimimi para você, para o seu eu, para o seu narcisismo, para o seu ego. Mas e para outra pessoa, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue ser empático com alguém que está negando? A psicanálise ela traz muito esse envolvimento da negação dentro do envolver. Dentro da sua análise, ele vai tratar essa empatia, se envolver no problema do outro, se envolver nessa negação, né? Para mostrar para outra pessoa do porquê ela está negando isso, para que ela possa aceitar isso, esse processo intrínseco dela. Porque muitas vezes é o valor que a gente deposita naquilo. Tem certas coisas que a gente não valoriza, que para a gente não interessa, a gente não vive. Então, eu olho para o meu narcisismo e falo que se dane o resto do mundo, né? Que se dane esses problemas sobre racismo, sobre sexualidade, não é comigo, eu não tenho esse problema. Mas todos nós temos envolvimento com esse problema, então, porque se a sociedade tem uma dívida, né, com as pessoas, se as pessoas estão sofrendo em razão disso, você também é corresponsável disso, né? Todos nós como sociedade, nós temos que ser empáticos, porque se a gente não é empático com o outro, você não pode esperar que o outro seja empático com você no momento que você precisa. E esse ato de negação que nós temos, né, que nós trazemos para a nossa consciência, a gente pode, como se fosse desenhar numa linha, né, como se fosse a consciência e aqui embaixo o inconsciente, né? Na verdade, a nossa consciência ela traz recalques, né, pulsões referente àquilo que está no nosso inconsciente, essas repressões, né? Porque a negação, ela parte disso, é aquilo que eu reprimi. Então, vamos dar um exemplo referente à sexualidade. Você não aceitar, você negar a sua própria identidade, né? Você negar a sua sexualidade, os seus desejos, aquilo que você é, porque muitas vezes a família não aceita, os amigos não aceitam, você não sabe como vai lidar com isso daqui para frente. Isso é uma negação, você está negando quem você é, porque você sabe uma consequência que você vai passar, você vai sofrer, quais são os obstáculos, né, que você vai ter dentro dessa jornada. Então você nega que você seja assim, você nega os seus desejos, você nega a sua pulsão, você nega aquilo que realmente você gostaria de fazer e sentir prazer.
Mas quando ninguém está olhando, quando ninguém está te julgando, você tem a capacidade de passar por cima dessa negação e fazer. E isso vai gerar uma consequência, né? Então, quanto maior a nossa negação, né, que a gente emana para a nossa consciência e para o mundo, maior vai ser a nossa consequência, né? Como eu disse no começo do vídeo, quando a gente vê que por que eu estou passando por isso, por que minha vida está de ponta cabeça, você tem que observar quantas coisas você negou para que você esteja sofrendo tudo isso, para que você esteja carregando esse peso, porque todas as nossas ações, elas geram consequências. E se a partir do início a gente tivesse trabalhado de uma forma mais positiva nessa negação, dentro de um equilíbrio, porque a negação, ela faz parte do nosso instinto, né? Ela faz parte do nosso mecanismo de proteção. Eu nego para que eu me proteja. Mas até que ponto eu estou me protegendo, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio para que a gente não sofra consequências. Trazer isso para uma racionalidade. Refletir, né? Se existem evidências, se existem fatos, se você tem sentimentos referente àquilo, você não pode negar. Você pode aceitar, você pode trabalhar, analisar intrinsecamente dentro de você o que isso vai despertar, o que isso vai trazer de benefícios para você, se você enfrentar e passar por essa fase. E se a gente analisar historicamente, né, homem não chora. Você negar que você tem uma emoção, você quer chorar, mas inconscientemente vem essa repressão de que homem não chora, e você traz essa negação para sua consciência, você engole esse choro, você se reprime desse sofrimento, de vez você sentir. Não tem problema, todo mundo tem sentimento, né? Então por que a gente não pode expressar as nossas emoções? Então é nesse tipo de negação que eu falo, que eu quero que vocês reflitam. O que você tem negado dentro de você que possa estar impactando na sua vida? A negação é como se fosse uma cisão do eu, porque essa cisão do eu, do meu ego, da forma que eu quero que as pessoas me vejam, quero que as pessoas me vejam uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, uma pessoa segura de si, uma pessoa que tem um controle emocional. Se eu ficar me apegando a isso, eu vou ficar me negando em vários sentidos, em várias emoções, porque eu quero, na verdade, não o que eu quero, é a forma que as pessoas vão me ver. E isso não é muito legal, né? A forma que a pessoa vai te ver, o problema é dela. E muitas vezes a gente se engana, porque a gente acha que as pessoas estão vendo a gente de uma outra forma, mas as pessoas estão vendo a gente de uma forma totalmente diferente, que não faz sentido algum no fim do dia. Então, não tem motivos para a gente se negar. Muitas vezes a gente nega até que tem preguiça. A gente não aceita que a gente seja um ser preguiçoso, que eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero fazer nada. Não, a gente tem esse direito, né? A preguiça, ela é o ócio criativo. Quando a gente está desligado do mundo, tendo esse momento de intimidade com a gente mesmo, é o momento que a gente mais reflete, que a gente mais tem criatividade. Se não houvesse a preguiça, não existiria a roda, né? Porque a roda, ela existe para facilitar o carregamento para lá e para cá, ou seja, é algo que as pessoas não querem fazer porque elas têm preguiça de fazer, e elas desenvolvem tecnologias, meios, formas para que isso seja minimizado. E aí existe uma armadilha muito grande dentro do negacionismo, né? Porque às vezes a gente nega achando que isso vai prejudicar a gente, porque a gente não pode ser assim, que na verdade ela traz altos benefícios. Então a gente precisa utilizar dessa negação, né, que é negado uma ação, sobre aquilo que realmente faz sentido, né? Negar que eu não possa sentir, que eu não possa me emocionar, que eu não possa sofrer, não, a gente precisa passar por estas fases. Quanto mais a gente nega, mais infeliz a gente fica. É a mesma coisa da gente ter aquela sensação, sabe? Tipo, tem alguma coisa errada no meu relacionamento, eu acho que eu estou sendo traído, ou eu acho que a pessoa está agindo com uma indiferença comigo, e aí a gente fica se negando. Ah, não, mas a pessoa me demonstra isso, isso e isso. Ah, não, mas a pessoa sempre é carinhosa comigo. Ah, não, mas recompensa nesses outros aspectos. E a gente não quer ver essa realidade, a gente vai levando a relação, vai levando. É quando a gente cai em si, a gente percebe essa negação que a gente teve anos atrás, né? A gente negou.
que realmente esse fato existiria. E a gente carregou isso. E depois ainda a gente culpa o outro porque eu perdi tanto tempo da minha vida por causa de você. Não, quem perdeu foi você que ficou negando esse sentimento, negando essa razão, negando o que realmente você sentia. Porque se você tivesse seguido o seu sentimento, as suas emoções e a clareza, né, consciente, real da situação, você não deixaria perdurar por tanto tempo. Porque a gente tem mania de culpar os outros, né? A gente vai sair aí culpando. A gente culpa o mundo por aquilo que a gente nega. Então, vamos começar a observar mais o que a gente anda negando. Conclusões. O que a gente precisa é aceitar quem nós somos. Aquilo que eu sempre falo, o autoconhecimento, a gente se conhecer, saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, aquilo que realmente a gente nega, aquilo que realmente a gente nega por um benefício para a nossa vida, e não negar porque os outros querem, porque o desejo dos outros. Não, é o seu desejo, a sua vontade. Você tem total responsabilidade sobre a sua vida e as consequências que você carrega. Então, se hoje o seu mundo está de ponta cabeça, analise quantas coisas você negou para que chegasse a esse ponto. E quanto você poderia ter se ouvido, né, ter olhado para dentro de você e você não estaria carregando essas consequências. Eu mesmo sofro muito com essas consequências dessas coisas que eu mesmo nego para mim, mas é um trabalho diário, é um trabalho que eu sempre preciso fazer dentro de mim mesmo, daquilo que eu estou negando, daquilo que é prejudicial para mim, daquilo que eu vou carregar como consequência. Quando a gente entra dentro e mergulha nesse ponto, né, da pandemia, a gente analisa várias coisas. De, por exemplo, a gente negar que eu vou encontrar alguns amigos e tal, mas todos eles estão se cuidando, está tranquilo. Quem garante? Quem garante que aquela pessoa negou que ela estava em contato com outras pessoas só para poder te ver, para satisfazer uma carência dela, uma carência afetiva da sua companhia? E na verdade, você não sabe se realmente as outras pessoas que ela conhece, que você também não conhece, estavam realmente se cuidando, e ela também não sabe, assim como você não sabe dela, porque você não está acompanhando ela 24 horas por dia. A gente não sabe como ela lava a mão, se ela lava direito, se ela usa álcool em gel, se ela limpa as comidas, enfim, é tantas coisas, que a gente não pode se negar, a gente não pode se deixar levar a esse sentimento de negação. Então não se negue, aceite.